Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Bom, espero que estejam todos bem, tá bom? Meu nome é Keiliane, né? Eu sou aluna do curso da licenciatura em Química, né? Na UFCA, faço parte do programa Residência Pedagógica. Alguns de vocês já me conhecem, né? Do semestre passado, se não todos, mas a maioria. Esse semestre ainda a gente não tenha se encontrado por conta de alguns contratempozinhos que houveram. Mas aí a gente ficou, né, de gravar vídeos para vocês com conteúdos, né? Conteúdos esses significativos para vestibulares, para Enem e tudo mais. Então hoje, o conteúdo que eu vou falar sobre ele é a distribuição eletrônica, né? Um assunto de química, né? Costuma cair bastante na prova do Enem também. Enem vestibulares é um assunto que com certeza vocês já viram, tá? Então vou só trazer um reforço para vocês, tá bom? Lembrando que qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com a gente, tá bom? Para esclarecer possíveis dúvidas. Então, o que é a distribuição eletrônica, né? Ou configuração eletrônica, como alguns gostam de chamar, né? A distribuição eletrônica ou configuração eletrônica é a forma como os elementos químicos são ordenados, considerando o número de elétrons que eles possuem e sua proximidade do núcleo atômico. Então, distribuição eletrônica é o que leva em consideração o número atômico, número de elétrons, né? E está relacionado também com o nível energético dos átomos, certo? Após terem surgido vários modelos atômicos, o modelo de Bohr sugeriu a organização da eletrosfera em órbitas, né? Então a gente já viu, né, que até antes do modelo de Bohr, a organização do átomo era diferente, vocês já viram lá em modelos atômicos, né? E a partir do modelo de Bohr, os elétrons eles se organizaram, né? Começaram a se organizar em camadas, serem camadas entre aspas, né? É denominado de órbitas. E os elétrons eles se organizam e distribuem-se pelas camadas eletrônicas, estando uns mais próximos do núcleo e outros mais distantes, né? Logicamente, pela imagem a gente já consegue associar que eu vou ter elétrons mais próximos do núcleo, né? E eu vou ter elétrons mais distantes do núcleo. Então, assim, quanto mais distante do núcleo, mais energia tem o elétron, tá bom? Então, após o modelo de Bohr, né, ter dito que o átomo ele se organizava em orbitais, né, ele possuía camadas, entre aspas, foi aí que surgiu as 7 camadas eletrônicas, né, que dão origem à distribuição, K, L, M, N, O, P e Q, as quais são representadas pelas linhas horizontais numeradas de 1 a 7 na tabela periódica. Então, se a gente pegar qualquer tabela aqui, nós vamos ver que aqui ao lado dos elementos químicos, eu vou ter os números de 1 a 7. Tá? E aí, cada camada eletrônica é uma linha dessa. Se a gente contar, né, tem 7 aqui, certo? E aí, os elementos que estão numa mesma linha, eles apresentam o mesmo número máximo de elétrons, tá? E também os mesmos níveis de energia. Por exemplo, aqui na linha 1 eu tenho o hidrogênio e tenho o hélio, né? Que a linha 1 corresponde aqui à camada eletrônica, a camada K. E aí, o número máximo de elétrons que os seus elementos podem ter, né, são 2. E assim sucessivamente para todos os elementos, tá? De acordo com cada camada eletrônica. Com isso, é possível observar que os elétrons encontram-se em níveis e subníveis de energia, tá? Assim, cada um possui uma determinada quantidade de energia. Aqui estão as camadas eletrônicas, tá? Então, assim, lembra que eu falei para vocês que quanto mais distante do núcleo, né, maior o nível de energia de um átomo. Então, assim, eu tenho as camadas eletrônicas, ó, K, L, M, N, O, P, Q. Tem os níveis de energia. A primeira camada é o primeiro nível de energia, a segunda camada é o segundo nível de energia, a terceira camada é o terceiro nível de energia. Porque as camadas nada mais são do que isso, são níveis energéticos, de energia. E aí eu tenho, né, uma quantidade certa de máximo de elétrons que cada camada pode ocupar. Tá? Na camada 1, né, na camada K, aliás, nível 1 de energia, só posso ter no máximo 2 elétrons. No segundo nível de energia, na camada L, eu só posso ter no máximo 8. Na terceira, 18. Na quarta, 32. E aí, quando eu chego aqui no 32, ó, eu vou voltando. Tá? Na quinta camada de energia, que é a camada O, eu só posso ter 32 elétrons no máximo. Tá? Então, o
O elemento que tiver maior número de elétrons tem 32. Na sexta camada, 18 e na sétima camada, 8. Certo? E o que acontece? Posteriormente, surgiram os subníveis de energia. Eu tenho níveis, que são quem? Os níveis de energia. K, L, M, N, O, P e Q. Certo? E aí, eu vou ter os subníveis de energia. Que eles são... aliás, os níveis também, né? A gente viu lá. Eles são representados por letras maiúsculas, né? Já os subníveis são representados pelas letras minúsculas. Quem são os subníveis que a gente está acostumado a trabalhar com eles? S, P, D, F. Tá? Que aí eles vão ter outro número máximo de elétrons. Na camada S, nós temos o quê? No máximo 2 elétrons nós podemos ter. Na camada P, podemos ter até 6 elétrons. Na camada D, subnível, né? Posso ter até 10 e no subnível F eu posso ter até 14 elétrons. Tá, mas o que você quer dizer com isso? Quando eu vou realizar a distribuição eletrônica de qualquer elemento, eu preciso ter noção desses limites, tá? Se eu vou fazer a distribuição de algum elemento, eu preciso saber que na camada S eu só posso ter 2 elétrons. Eu preciso saber que na camada P eu posso colocar até 6 elétrons, eu posso distribuir até 6 elétrons, certo? Agora que você já conhece as camadas e quantos elétrons podem circular em cada uma delas, a distribuição eletrônica de qualquer elemento químico pode ser realizada observando seu número atômico na tabela periódica. Por exemplo, o número atômico do hidrogênio é 1. Então, se ele só tem um elétron, ele só vai ter uma camada, certo? O lítio, ele tem número atômico 3, tá? E aí, na primeira camada, eu só posso ter 2 elétrons. Então, vai sobrar um elétron para uma outra camada, certo? E, logicamente, eu vou ter o quê? Camada K e camada L. O sódio, o número atômico dele é 11. Na primeira camada, que é o K, lá pela tabela que eu mostrei, né? A gente pode ter 2 elétrons. Na camada L, a gente pode ter até 8 elétrons. Então, se cabe 8, eu posso colocar os 8. Só que ainda sobrou um elétron. Então, eu não posso colocar na camada L. Por quê? Porque a camada L só pode ser colocada, né? Só suporta até 8 elétrons. Então, eu tenho que distribuir o elétron que sobrou para a próxima camada. Do mesmo jeito com o argônio. Eu coloquei uma ilustraçãozinha aqui só, né? Só um rascunhozinho de como é distribuído. Quando vocês veem lá nas distribuições eletrônicas, 1s2, 2s2, 2p6, o número que vem junto da letra significa o nível, né? O S é de subnível, S ou P ou D ou F, tá? É o subnível, então eu tenho nível, subnível, e eu tenho a quantidade de elétrons nesse subnível. 1s2, por exemplo, quer dizer que eu estou no nível 1, meu subnível é o S e eu tenho 2 elétrons nesse S, tá? Se eu tivesse, por exemplo, 2p6, eu estaria no nível 2, subnível P, e teria 6 elétrons no subnível, pertencentes ao subnível, certo? Pessoal, é uma explicaçãozinha rápida, até porque é um conteúdo que vocês já viram, certo? A intenção aqui é mais de uma revisão mesmo. E aí eu trouxe 2 questõezinhas para vocês. Essa questão, uma delas eu tirei de uma universidade lá, peguei de uma universidade do Rio de Janeiro. E a outra é uma questão que já caiu no Enem, a próxima questão, tá? Então, assim, ó, primeira dica que eu dou a vocês quando forem fazer prova de química no Enem. Leiam com atenção, entendam o que a questão está pedindo, né? Interpretem primeiramente a questão. E outra, eu sempre uso essa técnica, é uma tática minha. Para alguns pode não servir, mas para mim serve muito. Antes de eu ler a questão, às vezes a gente vê uma questão com um texto enorme, com vários elementos, com, sabe? Muita coisa. Mas antes de tudo, antes de eu ler a questão, eu leio a pergunta, né? Eu passo para a pergunta primeiro, para eu saber o que aquela questão vai me pedir. E aí, quando eu vou ler a questão, eu já tenho em mente o que eu preciso achar, o que eu preciso saber da questão, certo? Mas vamos começar do começo aqui, tá bom? Diz assim: os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de qualidade. O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de titânio, que compõem as próteses. Feitas com ligas de titânio, essas próteses são usadas para fixar coroas dentárias, aparelhos ortodônticos e dentaduras, nos ossos da mandíbula e do maxilar. Tá, é um texto informativo, né? Jornal do Brasil, outubro de 96. O que a questão vai me pedir?
Considerando que o número atômico do titânio é 22, sua configuração eletrônica será... Pessoal, se ele diz que o número atômico do elemento é 22, o que é a distribuição eletrônica? Distribuição eletrônica é eu pegar esse número atômico e distribuir entre as camadas. Como é que eu vou saber qual é a resposta dessa questão? Eu vou para as distribuições, para as opções que eu tenho. A opção que tiver 22 elétrons é a distribuição eletrônica do titânio. Por quê? Porque eu só peguei esses 22 elétrons do titânio e distribuí entre as camadas. Por que a letra D é a resposta certa? Na letra A, nós temos um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Se eu somo esses elétrons aqui, lembra que eu falei para vocês que esse númerozinho que fica em cima é o elétron que foi distribuído em cada camada, certo? Se eu somo isso aqui, eu vou ter 2 e 2, 4, com 6, 10, 12, 15. Não pode ser essa, por quê? Porque o titânio tem 22 elétrons na camada de valência. E aqui só tem 15. Quando eu venho para essa letra D, 2 e 2, 4, 4 e 6, 10, 12, 18, 20, 22. Ou seja, eu tenho os 22 elétrons do titânio distribuídos aqui. E as camadas, estão seguindo todo o padrão exigido, tá certo? Então, em questões como essas, com esse caráter, tendo uma pergunta bem objetiva como esta tem, vocês podem só somar os elétrons da distribuição, certo? Essa outra questão aqui foi uma questão do Enem, salvo engano, o Enem em 2018, certo? E ela é uma questão bem interessante. Ele traz todo um contexto, histórico aqui. Vou ler para vocês, tá? E aí a gente vai discutir ela no final. Na mitologia grega, Nióbia era filha de Tântalo, 2 personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico Z, igual a 41, tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73, que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses 2 personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de Nióbio, que tem número atômico 41, e o Tântalo, que tem número atômico de 73. Estes 2 elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações, na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos 2. A pergunta da questão é: a importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a... Então, entendam, Ele quer saber qual é a propriedade química e física que esses elementos possuem para ser tão importantes na economia e na tecnologia, E aí nós temos 5 opções: terem elétrons no subnível F, serem elementos de transição interna, pertencerem ao mesmo grupo na tabela periódica, terem os seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5, respectivamente, e estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente. Qual a resposta certa? Letra C. Pertencerem ao mesmo grupo na tabela periódica. Tá, mas como é que a gente vai saber que eles pertencem ao mesmo grupo? Fazendo a distribuição eletrônica desses 2 elementos. Ao se fazer a distribuição eletrônica do Tântalo e do Nióbio, percebe-se que ambos terminam no mesmo grupo de classificação periódica, lógico, e, portanto, apresentam propriedades semelhantes. Certo? Então, assim, é muito da interpretação da questão, tá bom? E se atentem aos enunciados, leiam com calma quando não entenderem uma questão. Voltem, releiam, certo? Para não passar questões fáceis passarem despercebidas, tá certo? Então é isso, pessoal. Agradeço pela atenção, certo? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, tá bom?